É isso aí, pessoal do sexto ano, estamos aqui para a nossa aula 2. Vamos agora falar sobre o que ocorreu a partir da fundação de Roma, tá bom? Beleza? Então, vamos para Roma. Tá bom? Primeira coisa que a gente precisa falar é que assim, a história de Roma ela é dividida em 3 períodos, digamos assim. E esses 3 períodos são: o primeiro, da data da fundação de Roma, em 753 a.C., até o ano de 509 a.C., que é a monarquia romana, que é do que eu vou falar hoje nessa aula especificamente. Vou falar do período chamado de monarquia romana, ou período monárquico de Roma, onde tinham reis de Roma, uma cidade-estado que tinham reis. Depois de 509 a.C. até o ano de 27 depois de Cristo é o período chamado de República Romana, que é um conteúdo que a gente vai falar em outras aulas. E por fim, de 27 depois de Cristo a 476 a.C. é o chamado período do Império Romano. Ele acaba em 476 depois de Cristo, mas não acaba, porque o que acaba, entre aspas, o que acaba em 476 é o Império Romano do Ocidente, mas ele continua existindo no Oriente, mas isso é conteúdo para outra hora, senão vocês vão pirar aqui, tá bom? Mas a história se divide em 3 períodos: monarquia romana, república romana e império romano, tá? Nessa aula nós vamos falar sobre a monarquia, sobre o período inicial da existência da cidade de Roma, até eles começarem a se encaminhar para se tornar mais do que só uma cidade, digamos assim. Quando eles fundam Roma, quando aquele povoado que se estabeleceu no Monte Aventino funda uma cidade murada, protegida, organizada, eles decidem que eles escolheriam dentre eles alguém para ser um rei. Mas antes disso, você fala assim: tá, professor, mas de repente brotou um pessoal da terra e eles viraram uma vila? Não. Existiam naquela região também uma estrutura de pequenas vilas, pequenas comunidades coletivistas, assim como existiam entre os gregos, né? Lembra que entre os gregos tinham os guenos? Então, entre os romanos tinham os gentis, tá? E esses gentis eram pequenas comunidades coletivistas, muitas vezes onde sobreviviam uma única família. Aquela mesma ideiazinha dos guenos, tá? Com o passar do tempo, esses gentis foram aumentando em número de habitantes e foram se dividindo, assim como ocorreu com os guenos. Então, com essa divisão, tinha lá aquela ideia daqueles que eram mais próximos dos líderes, dos gentis, e esses que eram mais próximos dos líderes eram donos das terras e eram chamados de patrícios. Tá? Os patrícios eram a elite desses gentis e acabaram se tornando também a elite da sociedade que se desenvolveu posteriormente em Roma. Tá? Então, a partir desse momento que os gentis foram crescendo, eles acabaram se tornando aquela vila fortificada que se deu o nome de Roma, lá por volta de 753 a.C. Nessa sociedade, dentro dessa vila que se desenvolveu, a sociedade ela se dividia, ela tinha as características seguintes. Então, no topo da sociedade, tinham os patrícios. Eles eram aqueles que eram os proprietários de terra, eles eram a elite que tomava as decisões políticas, então todo o poder da sociedade romana estava concentrado na mão dos patrícios. Abaixo dos patrícios tinham os clientes. Os clientes eles eram meio que, entre aspas, uma classe média, média alta. Eles estavam ali bem pertinho dos patrícios e eles viviam de prestar serviços para os patrícios e receber favores desses serviços. Então eles tinham uma relação muito intensa com essa elite.
Então é como aquela pessoa que se aproxima de alguém importante para ter alguma vantagem. Tá dando um exemplo meio chucro, mas é mais ou menos isso. Os clientes, eles eram essa camada que vivia do poder da elite, mas não tinha esse poder dos patrícios, tá? Eles viviam grudados nos patrícios, mas não tinham os mesmos poderes que os patrícios. Eles tinham que se relacionar intensamente, prestar serviços para conseguirem ter um pouquinho de vantagens. Abaixo dos clientes tinham os plebeus. Os plebeus eram os trabalhadores, os comerciantes, os artesãos, os proprietários de pequenas terras. Então sabe aquele cara que tem uma casinha e tem ali, sei lá, 10 metros de terra em volta da casinha dele e ele planta um pouquinho de coisa? Esses eram os plebeus, ou seja, aquela classe, a massa da sociedade romana, principalmente no período monárquico. Durante o período monárquico, os plebeus eram em muito grande número, muito mais do que os escravos. O número de escravos vai crescer lá durante o Império, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a maior parte da sociedade romana, neste momento, eram os plebeus. Eram aqueles que trabalhavam, eram aqueles que sofriam, eram aqueles que não tinham praticamente nada, eles tinham que trabalhar muito para conseguir sobreviver e não tinham poder político praticamente nenhum. Praticamente nenhum, não. Não tinham poder político. Quem tinha poder político eram os patrícios. Beleza? E por fim, a última classe social, que neste momento, como eu disse, no período monárquico, eram muito poucos, eram os escravos. Escravos em Roma podiam ser escravos por dívida ou escravos por guerra, assim como no início lá das cidades gregas, tá? Mas, como eu disse, durante o período monárquico eram muito poucos escravos. Durante a República começou a aumentar o número de escravos, principalmente por guerra, e durante o Império eles tinham uma quantidade absurda de escravos na sociedade romana, tá? No Império Romano como um todo. Enfim. Agora, como se definia a estrutura de poder dentro dessa sociedade romana? Eles decidiram que eles iriam escolher um rei, e esse rei deveria ser escolhido entre os patrícios. Então, dentre todos os patrícios, eles juntavam lá um grupo de patrícios que eles deram o nome de Senado. Então, os homens patrícios mais velhos, dentre todos aqueles patrícios, se reuniam e essa reunião desses anciãos era chamado de Senado. Senado vem da palavra em latim senex, que é velho, que é ancião, que é velho, sábio. Tá? Então daí que vem o Senado, é a reunião de homens velhos mais sábios, na visão deles da época, e esse grupo de homens velhos, patrícios sábios, escolhiam um deles, um dos patrícios, para ser o rei de Roma. E esse Senado ele tinha mais ou menos uma função de ajudar o rei, mas também de supervisionar o rei de Roma. Então o rei ele tinha bastante poder na mão dele, mas o Senado estava sempre ali prestando atenção, o que você está fazendo, não é assim, não se esqueça de que você é patrício, você tem que governar para a gente mais do que para as outras classes. Então o Senado estava sempre ali no background do rei, fazendo essa movimentação política. E o que acontece? A partir do ano 600 a.C., mais ou menos, havia um povo ao norte dos romanos que eram os etruscos. Os etruscos eles eram um povo que tinha muita influência de vários outros povos de outras regiões. Eles eram muito militarizados, eles eram muito desenvolvidos porque eles tinham muito contato comercial com os egípcios, com os fenícios, com os gregos, comércio marítimo, né? Então eles absorveram muito conhecimento desses outros povos, eles tinham conhecimento de metalurgia muito avançado, eles tinham técnicas de construção muito avançadas em comparação com os povos da região. Então, esses etruscos acabaram a partir de 600 a.C., mais ou menos, eles decidiram que eles queriam mais poder, que eles queriam mais terras, que eles queriam mais tudo. E eles começaram a expandir os domínios deles. E em um determinado momento, eles dominam Roma, a cidade de Roma, que tinha ali 150 anos de existência, mais ou menos. Os etruscos, então um povo que não era um povo romano, digamos assim, não era originalmente daquele localzinho, dominaram, invadiram a cidade de Roma e dominaram a cidade e colocaram alguns deles, etruscos, como reis. Então, a sociedade romana, que estava já há uns 150 anos acostumada a ter aquela divisão de poder com os patrícios dominando tudo, os patrícios como aqueles que eram
os responsáveis pelo Senado e sendo um dos patrícios o rei, agora eles estavam tendo que encarar um rei estrangeiro. E esse rei estrangeiro não tinha uma conexão cultural, familiar, sanguínea com os patrícios. Eles, inclusive os etruscos, nem gostavam muito dos patrícios porque os patrícios davam muita dor de cabeça para eles. Os etruscos percebiam que os patrícios estavam sempre se movimentando para atrapalhar o poder deles, então os etruscos, com o passar do tempo, os reis etruscos começaram a governar visando a outra parte da sociedade, visando os clientes, visando os plebeus, falar assim, deixa os patrícios aí, eles são minoria da sociedade mesmo, se nós, etruscos, tivermos o apoio dos plebeus, por exemplo, que são a maior massa, a gente consegue se manter no poder. Então eles começaram, quando os reis etruscos estavam no poder como reis, o Senado ainda existia, então os senadores patrícios estavam sempre fazendo um monte de coisa para atrapalhar a vida dos reis etruscos. Os etruscos começaram a governar mais para os plebeus do que para os próprios patrícios. Os patrícios começaram a ficar loucos com isso e eles começaram a tramar um golpe. E lá, em 509 a.C., com um rei etrusco chamado Tarquínio o Soberbo, ele sofreu um golpe dos patrícios. Ele era um rei bem tirânico, segundo os relatos, ele era um rei meio maluco, ele não tinha lá muita calma, não tinha lá muita estratégia na forma de governar dele, mas os patrícios fizeram um golpe, tiraram ele do poder e falaram assim, essa ideia de ter muito poder na mão de um cara só, independente dele ser patrício ou etrusco, não dá muito certo. Por quê? Porque se a gente tiver um cara com todo esse poder e ele é da hora, legal. Mas se a gente tiver um cara no poder e ele é maluco, tipo esse Tarquínio, daí dá ruim. Então vamos mudar essa estrutura de poder. E daí eles estabelecem o início do que a gente chama de República Romana, que é o assunto do nosso próximo vídeo da outra semana, tá bom? Então a gente explicou aqui a monarquia romana, a ideia de como se estabeleceu a sociedade romana e como foi o período dos reis etruscos, tá bom? Abraço para vocês, até mais!